Hoje nós vamos falar dessa greve de bilhões que tem feito o Brasil deixar de arrecadar muito dinheiro e também deixar de crescer. É a greve do IBAMA, que tem impactado a PetroRio, a Petrobras, o Brasil como um todo, né? Vamos falar também do setor ali de etanol, que tem um impacto muito importante na Raízen, na Jalles, na Cosan. Já deixa o like no vídeo. Vamos começar falando então sobre essa greve aqui, ó, que num primeiro momento ela já custava ali 80 barris dia. Isso aqui é equivalente a uma PetroRio inteira, uma empresa muito grande do Brasil, né? E esse prejuízo pode dobrar. E desses últimos dias que se passaram, eles vêm exatamente piorando, tá? Então calcula-se que essa greve do IBAMA tem feito o Brasil perder cerca de 470 milhões de reais por mês em arrecadação, além dos 485 milhões por mês em royalties e participações governamentais, né? Então olha só, aqui é cerca de 1 bilhão por mês apenas por conta dessa greve do IBAMA. Isso no momento onde o Brasil está ali buscando zerar o déficit fiscal, está criando impostos infinitos. E olha só, se essa greve não existisse, nós teríamos aqui uma avenida muito grande de crescimento que não precisaria criar um centavo de imposto novo para arrecadar, nesse primeiro momento, 1 bilhão por mês, apenas parando de fazer essa greve. Só que, como eu disse no começo do vídeo, esses impactos ainda podem dobrar, isso é a estimativa aqui da IBP. Então, se 1 bilhão por mês você acha muito, isso aqui pode dobrar e daqui a pouco vai continuar aumentando enquanto não resolverem isso. Como nós vimos ali na sexta-feira, a audiência de conciliação entre os servidores do IBAMA e o governo terminaram sem acordo, mas o governo ali acatou a pedido da AGU, que determinou a volta então do trabalho aos servidores que prestam os serviços essenciais, ao menos esses vão estar de volta ali, né? Então, diante disso, até esta quarta-feira, o IBAMA e o ICMBio, eles têm de definir o que é exatamente aqui as atividades essenciais e o que é não essenciais. Vamos ver se isso aqui ameniza um pouco os problemas, né? A gente está aqui na expectativa, mas o fato é que isso aqui tem causado prejuízo muito grande para o Brasil e tem impactado as empresas também da Bolsa. E o governo até tem feito aqui alguns esforços para prosseguir aqui com a Petrobras lá no Foz do Amazonas, que é onde está precisando ali do IBAMA, né, um novo projeto. E a PetroRio também está aqui atrasada pra caramba, né? Tá desde ali de maio do ano passado esperando aqui e assim, não tem uma resposta do IBAMA. Ambas aqui estão dependentes, então, de liberações para prosseguir aqui com seus projetos. E isso aqui tempo é dinheiro, isso aqui é perda de dinheiro. Bom, então a gente já viu que tem impacto nas empresas, várias aqui do Brasil, tem impacto financeiro muito grande para o Brasil como um todo, a gente poderia estar criando menos impostos nesse momento, a gente já viu que essa greve é muito ruim. Vamos tentar então agora ver o lado do IBAMA e depois a gente vai dar uma olhada aqui nas empresas, tá? Então olha só, o IBAMA está à beira do colapso, diz o presidente da Associação dos Servidores. Segundo eles, o governo não se preparou adequadamente para a temporada de incêndios no Pantanal e a seca no Amazonas, previstos desde o início do ano passado. Então, dá a impressão ali, né, que com esse discurso aqui, dá vontade de terminar esse vídeo e a gente ir abraçar uma árvore, né? Mas aí quando você vai ver realmente o que eles estão aqui pleiteando, e aí quando você vai ver direitinho o que eles estão querendo é o quê? Reestruturação da carreira, o foco central e blá 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 blá. Outro ponto gratificação de atividade de riscos e não sei o quê. Então, assim, eles usam um merchandise aqui para falar do ambiente, as árvores, não sei o quê, mas na verdade o que eles querem é dinheiro, é grana, né? Então, assim, esse pessoal aqui é mais uma demonstração aqui que o Estado é uma porcaria, né? Porque quando você tem um órgão estatal fazendo greve, é uma desgraça. Pode mandar essas tranqueirada tudo embora, porque a vontade é essa. Se é uma empresa privada e estão pedindo algo que não é sustentável, é rua, né? Mas aqui não é. Agora eu duvido que esse pessoal tenha salário abaixo da média do mercado, porque se fosse o caso, eles iam pedir demissão e iam por uma empresa privada. O mercado está aí aberto, né? Por que alguns têm que ser privilegiados e protegidos, blindados, né? Eu sou contra o Estado. O Estado é uma porcaria e aqui está um grande exemplo disso. Detalhe, eu não sou contra a greve, eu sou contra greves blindadas, porque o teor de uma greve é que você está numa situação injusta. Agora, se ela realmente é injusta, você não tem que ter medo de ser demitido. E é o que acontece aqui no setor público fazendo uma greve, é uma blindagem, ao qual eu não concordo. Bom, então antes de a gente falar das empresas do etanol, vou concluir aqui a parte do petróleo. O que nós vimos até agora do IBAMA? O que acontece? Essa situação vai ser definida ali na quarta-feira, o que é serviços essenciais, e aí mesmo com a greve ainda rolando, se o setor de petróleo for considerado ali realmente serviços essenciais, eles vão ficar trabalhando aí nesse período, então vai amenizar muito aqui
para o setor de petróleo, as licenciamentos e tudo mais, vai ser melhor para a PetroRio, para a Petrobras e tudo mais, tá? Mas até lá fica um pouco de dúvida, de repente não é um serviço essencial, aí não vai mudar muito, né? Mas assim, enfim, vamos saber mais na quarta-feira, tá? E falando aqui um pouco mais da questão do reajuste dos combustíveis, a gente vê que apesar do aumento do preço da gasolina, ela ainda segue defasada segundo a associação. A gente vê que isso aqui vai causar uma pressão no longo prazo na Petrobras. É um descasamento que vai deixar que a empresa seja interessante? Não, ainda vai continuar sendo uma ótima empresa, porque o descasamento está muito, mas muito, muito menor do que na época da Dilma. Na época da Dilma realmente era uma intervenção grotesca. Agora é muito menor, mas ainda assim isso é o suficiente para eu dizer que a empresa vai lucrar menos, as empresas deveriam estar lucrando o máximo possível para conseguir o maior investimento possível para exatamente crescer o máximo possível, porque crescimento também acaba sendo bom para todo mundo, né? Mas isso aqui acaba atrapalhando a empresa e quem é que vai ter um ganho maior nesse longo prazo? Exatamente a PetroRio, né? Porque a PetroRio, no longo prazo, ela não tem essa preocupação aqui com o petróleo, ela não está com essa preocupação que a Petrobras tem. Então, olha só, mesmo após o reajuste dos combustíveis, a Abicom percebeu que existe uma defasagem de 12% no diesel e 9% na gasolina. Entrou na casa dos 2 dígitos, está quase entrando ali também na gasolina, e como eu já disse outras vezes para vocês, sempre que entra na casa dos 2 dígitos eu acho inaceitável. Então, é uma defasagem que não é coerente com o resto dos países aqui capitalistas do mundo, né? Você não vê Estados Unidos, você não vê Noruega, você não vê nenhum outro país de primeiro mundo fazendo esse tipo de coisa. Então, óbvio que se o primeiro mundo não faz e quem faz é a Venezuela, é óbvio que isso aqui é ruim, não precisa nem ficar explicando muito, né? Bom, então a Petrobras, depois de um longo período de altas, aí corrigindo preços baixos pra caramba, né, com a empresa ainda sendo muito lucrativa, ela sofreu algumas quedas por contas políticas, aí, desde a saída do Jean Paul Prats, por exemplo, o CEO, né, e tudo mais. Teve uma recuperaçãozinha aqui com a nova CEO assumindo e parecendo que vai ficar muito próximo, né? Mas ela vem agora tentando uma lateralização. O fato é que a empresa ainda está a um bom preço, mas é a análise de cada um, né? Quando você pensar no longuíssimo prazo, talvez você vá pender aí para PetroRio ou outra. Quando a gente compara aqui a Petrobras com a PetroRio, você pode ver que a PetroRio, inclusive, está com uma performance abaixo neste ano de 2024, por conta de não recorrentes, por conta da questão do IBAMA, que atrapalha mais ainda a PetroRio do que a Petrobras nesse momento, né? E tudo isso, na minha visão, acaba deixando a PetroRio bastante interessante, mesmo que ela tenha tido essa alta, que é preciso um pouco de cautela nessas altas, é uma empresa bastante volátil, como vocês podem ver, né? Assim como a Petrobras também, as duas são petrolíferas, são duas ótimas empresas de passagem e não é recomendação, até que cada um vai ter um seu perfil diferente. A PetroRio não é uma pagadora de dividendos nesse momento, e a Petrobras, por mais que esteja algumas questões em dúvida, ela ainda é uma boa pagadora de dividendos. Então o petróleo batendo 84, 84, ele vem de uma grande volatilidade recente, né, uma queda, uma recuperação, mas ele vem tentando manter aqui, ó, nessa casa aqui que em outros momentos foi resistência ou suporte aqui para o barril do petróleo. Está tentando segurar aqui as casas dos 87, 80 aproximadamente, né? Tá tentando segurar, vamos ver se ele mantém, pode ser que ele volte a cair ou de repente não, né? Tem toda a questão ali da OPEP que pode voltar a aumentar a produção também, mas enquanto a OPEP ainda vai definir a produção de petróleo, eles comentam que eles acreditam num crescimento aqui no consumo de petróleo em 2024 e 2025. Então olha só, segundo a OPEP, 2,25 milhões de barris por dia em 2024 vai ser o incremento que nós teremos, e 1,85 milhões de barris em 2025. Isso por conta do crescimento econômico também dos países. E falando agora do etanol, toda aquela leitura que nós fizemos no passado, onde nós entendemos que provavelmente estaria no fundo ali o etanol, estavam corretas. Lembra que eu até havia dito que os estoques, além de estarem cheios, tinha a questão do próprio costume do consumidor, né, que tem um certo atraso ali para começar a voltar a utilizar o etanol conforme ele vai ficando mais competitivo. E o barril do petróleo subiu, o que fez o etanol ficar competitivo, mesmo com a Petrobras ali segurando os preços eventualmente. Isso realmente foi acontecendo, as vendas foram aumentando bastante, também por conta da migração de muitos produtores ali para a questão do açúcar, né? Tem toda a questão da safra também, eu já falei em vários vídeos, isso aqui se mostrou coerente, tá? E aí a gente vê então agora os volumes realmente de vendas ainda forte, o preço do etanol vem subindo, a gente já vai ver. E com esse aumento aqui dos combustíveis na Petrobras, abre margem ainda para o etanol subir mais um pouco.
E quando a gente vê o histórico aqui do etanol nos últimos 2 anos, olha só, ele saiu de abril de 2023 de 2,94 para 1,91 ali em janeiro de 2024. Foi uma queda muito forte, isso atrapalhou realmente as empresas que têm etanol, mas a recuperação veio um pouco atrasada, mas ela foi acontecendo e continua a acontecer. O etanol agora nesse momento está 2,60. A nossa leitura aqui do açúcar também estava correta, é aquela realização que foi tudo explicadinho pela gente aí, onde eu entendia que essa queda não iria durar muito, e embora talvez não fosse subir no primeiro momento, a tendência de longo prazo do açúcar é de continuar em alta, então que fique nessa lateralização. O simples fato de parar de cair já está ótimo, tá? É um ponto inclusive aqui, ó, que ela caiu, perdeu aqui novamente um suporte, tá aqui tentando subir, mas enfim, ele está numa região aqui que talvez ele busque uma certa lateralização, o que é excelente, que demore bastante isso aqui, porque a tendência do açúcar no longuíssimo prazo, eu sempre digo para vocês, é continuar a voltar a subir ali, né? E a raiz em que vinha subindo tanto, ela veio nessa queda infinita, e aqui desse fundo até o momento, ela vem se recuperando quase 17% por conta da leve recuperação do açúcar e da forte recuperação do etanol. Então é bom a gente ir acompanhando ali também as commodities. Enquanto a Jalles ela bateu exatamente num fundo bacana pra caramba aqui, só que foi muito rápido, né? Esse fundo lá de 2023 e fez uma forte recuperação nesse momento de 23%. Mas deste topo recente dela, ela ainda está em queda de 17%, que eu ainda vejo a Jalles também barata, né? Mas ambas as empresas ainda tendem a sofrer muita volatilidade. Então quem gosta de Jalles e de Raízen tem que estar ali com apetite a essa volatilidade, entendendo os cases de longo prazo. Eu sempre comento aqui com vocês, e de novo, cada um vai acabar tomando aí a sua própria decisão. E lembrando, pessoal, que nós vamos entrar na fase mais importante das empresas, que é a fase de resultados trimestrais, e no AGF ele tem um pessoal lá que analisa os resultados das empresas, tá? Então se você quiser se cadastrar no AGF, que é muito focado em dividendos, tem ali o que a Luiz e Bar está comprando ou não, o pessoal do AGF, tá? E se você se cadastrar pelo link que está na descrição do vídeo, você ganha 1 mês grátis para utilizar a plataforma, tá? Aproveita, porque essa fase de resultados é muito importante. E além do AGF, tem também o meu canal, que você pode se tornar membro e assistir vídeos exclusivos que eu vou fazer ao longo desses resultados trimestrais, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!